Cryon, livro número 2, Não Pense Como um Humano. Leitura amadora por César Guidini. Agradecimento. Entre fevereiro e abril de 2003, não fiz praticamente outra coisa, para além de dar cumprimento a outros serviços encomendados, senão traduzir esses textos, a partir da sua versão em castelhano. Foi um prazer inenarrável. Por isso, pretendo expressar a minha gratidão a quem me encomendou esta tarefa. Da mesma forma, quero expressar o mesmo nível de gratidão a todos os anjos disfarçados de seres humanos, uns masculinos, outros femininos. Vai lá saber por que se escolheram assim, pela sua colaboração nos trabalhos de revisão e de esclarecimento de dúvidas. Finalmente, também quero agradecer a você, leitor, ouvinte, por fazer a parte que lhe compete, lendo ou ouvindo. Sem a participação de todas as partes envolvidas no processo, esta informação não estaria a vibrar como está. Vitorino de Souza. Introdução. O livro 1 de Cryon, Os Tempos Finais, introduziu-nos no conceito de alinhamento da Terra e no papel de Cryon nesse alinhamento, quer no passado, quer no presente. Esta é a quarta visita de Cryon à Terra e, mais uma vez, a sua função é fazer o último reajuste no alinhamento antes da ascensão planetária. É aí que nós entramos, porque causamos uma mudança no plano, uma mudança inesperada que não era evidente. Nós recebemos uma dádiva quando uma fonte como Cryon se comunica conosco. Isto é possível porque Lee Carroll permitiu que isto ocorresse na sua vida e porque a sua esposa, Jan Tober, empurrou gentilmente para que tal acontecesse. O espírito trabalha admiravelmente. Tenho apresentado Cryon em vários números da revista Connecting Link e continuarei a fazê-lo, pois as suas palavras são vitais e importantes. Leia-o agora e permita-se expandir o seu ser através dessa energia que é Cryon. Permita-se ser respeitado pelo trabalho que você tem realizado enquanto está aqui em aprendizagem. E deixe que Cryon, que está ao serviço, seja o seu mestre. Explore os seus sonhos, leia as respostas às perguntas que você tem feito. Sinta o amor. Suzanne Konikov, editora da revista Connecting Link. A inversão dos polos magnéticos, por Hortência Galves. Para os cientistas do nosso tempo, a história geológica da Terra é um livro aberto. Ali está escrito que em 4,5 milhões de anos a Terra passou pelo menos por 14 inversões dos seus polos magnéticos. Para chegarem a essas conclusões, os cientistas investigaram as camadas geológicas onde existem sedimentos correspondentes às distintas idades do planeta. O que antes foi lava ainda contém minerais que conservam seu alinhamento magnético original, o qual pode ser medido com a tecnologia do radiocarbono. Desta forma, se sabe que a última inversão dos polos magnéticos ocorreu no ano de 13.200 a.C. e suspeita-se que esta data coincide exatamente com o desaparecimento dos dinossauros. O nosso planeta alterna sua polaridade cada vez que completa um ciclo. Umas vezes os polos magnéticos estão alinhados tal como estão presentemente, outras vezes estão invertidos. Isto está relacionado com a direção de rotação da Terra em volta do seu eixo. Por outro lado, a velocidade desta rotação é variável e, segundo se modifique, os campos magnéticos manifestam-se com maior ou menor intensidade. A uma maior velocidade de rotação corresponde a um campo magnético mais forte e vice-versa. No ciclo atual, o ponto de máxima intensidade no campo magnético foi alcançado há 2.000 anos. Assim, dado que nos nossos dias a Terra gira mais lentamente, o campo magnético tem vindo a ficar cada vez mais fraco. Este decrescimento ocorre em progressão geométrica, ou seja, quanto mais rápido decai, mais rápido prossegue o decaimento. O paradoxo é o seguinte: embora presentemente os nossos dias sejam mais longos, sentimos que o tempo é mais curto. Isto ocorre porque a forma como percebemos o tempo depende de outro fator, a afinação das nossas células com a pulsação da Terra, ou a frequência Schumann, a qual tem vindo a acelerar-se.
Numa escala de 1 a 10, sendo 10 a medida do magnetismo mais forte, em 1996, media-se um valor de 1,5. Agora, porém, já estamos abaixo de 1. Este indicador mostra-nos que estamos na antecâmara de uma inversão dos polos magnéticos, o que, segundo os entendidos, ocorrerá antes do final de 2012. Portanto, a Terra continuará a girar sobre si mesma cada vez mais lentamente até o momento em que parará. Permaneceremos no estado de magnetismo nulo durante aproximadamente 3 dias e logo a Terra começará a girar em sentido contrário. Nessas condições, o ponto onde antes ficava o polo norte magnético passará a estar o polo sul magnético e vice-versa. Convém dizer que esta mudança ocorrerá somente a nível eletromagnético, isto é, a Terra não irá dar fisicamente uma cambalhota de 180 graus. Durante os 3 dias em que a Terra permanecerá imóvel, a metade do planeta que ficar virada para o Sol terá um dia enorme, ao passo que a outra metade terá uma noite prolongada. Há relatos antigos de uma experiência similar, o que nos leva a suspeitar que esta inversão polar foi vivida na Terra num tempo bastante mais recente ao anteriormente citado, em 13.200 a.C. A Bíblia narra que Josué mandou parar o Sol. Também papiros do Antigo Egito contam que, certa vez, houve um dia muito longo em que o Sol nasceu primeiro a ocidente e se pôs a oriente, e logo a seguir, sem que tivesse havido noite, nasceu a oriente e pôs-se a ocidente. Desde os Antípodas, no Peru, chega-nos o testemunho dos antigos incas que, nesta mesma época, viveram uma noite anormalmente longa, em que não houve amanhecer durante mais de 20 horas. Os 3 dias em que a Terra permanecerá quieta serão os mais sagrados que o homem terá vivido desde a sua criação. 3 dias precisou o Mestre Jesus para converter a sua carne mortal num corpo de luz. E este mesmo tempo necessitará a nossa matéria densa para viver o processo de ressurreição. Desta vez, sem a necessidade de ter que passar pela experiência da morte. Seja como for, o planeta irá ascender e situar-se na escala evolutiva, como um mundo de 5ª dimensão. Porém, o processo de ascensão dos humanos é um assunto individual e de livre-arbítrio. Ascenderão aqueles que tenham conseguido criar a sua própria zona nula, ou seja, nível 0 de medo e reações emocionais, e tenham feito a inversão polar correspondente com a bússola interna calibrada segundo os valores do espírito, e não com o seu norte apontado para a aquisição de poder, fama e dinheiro. Prefácio do escritor Lee Carroll. Desejo encorajar quem esteja lendo esse texto a procurar o livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais. Embora toda a informação de Cryon seja interessante e iluminada, ela segue uma sequência natural de aprendizagem e compreensão que tem sido apresentada numa ordem adequada. Acredito que você aproveitará melhor esse texto depois de ter lido o livro número 1. E isto se ainda não o leu, claro. Se já leu ou ouviu, o que aprendeu ajudará a assimilar o que vem a seguir. Como mencionei no livro 1, sou uma pessoa muito prática e pragmática. Como homem de negócios, gasto a maior parte do meu tempo em frente do ecrã do computador, lidando com números, esquematizando a correspondência e outras coisas do gênero. Não tenho nenhuma inclinação para ficar a voar e sou muito cético em relação a tudo que eu não possa tocar e sentir. Isto sempre me deixou afastado de leituras de textos metafísicos e nunca aderi em encontros onde pessoas meditam em grupos, esperando que mesas levantem ou que colheres sejam entortadas. Quando Cryon entrou em minha vida, foi um grande ato de humor cósmico e só agora entendo por quê. O universo queria alguém de coração aberto, mente vazia e menino, e achou esse alguém. O humor cósmico deve-se ao fato de eu ter escolhido essa tarefa antes de vir para a Terra. Mas, é claro, desconheço esse contrato enquanto estou aqui. Represento a atitude de incontáveis humanos que nem mortos seriam apanhados mortos numa sessão, a não ser, é claro, que estivessem mesmo mortos e comparecendo enquanto tal. Esse é um humor terreno. Assim, permaneço o proverbial Tomé, o incrédulo, mesmo quando continuo a canalizar esta grande entidade amorosa chamada Cryon. Isto está correto porque me faz bem ser assim. Não apenas me mantém honesto, como mantém as coisas a acontecer com um grau de integridade que, de outra maneira,
poderiam ser aceitos simplesmente como acontecimentos normais. Os meus sentimentos, porém, dizem-me que esta experiência dificilmente pode ser tida como normal. Aqui vai o que eu realmente sei. Desde que o livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais, foi publicado, coisas fantásticas têm acontecido comigo e com as pessoas ao meu redor. O livro foi aceito por trabalhadores e também por outros que não são. Recebi um monte de cartas de todo o hemisfério norte. Muitos ficaram com uma ideia vaga de mim e quiseram ver-me de perto. Sentei-me com indivíduos e grupos e deixei-me tão somente o amor e a informação fluírem, o que operou mudanças em muitas vidas. Aprendi a comunicar-me com os meus guias e encontrei-os receptivos, a um nível tal que realmente me sentia criar a minha própria realidade. Explicava-lhes essas questões, pedia ajuda para criar ação e conseguia o que queria, algumas vezes até no mesmo dia. Isto é uma coisa poderosa. Aceitei o meu novo poder e continuo a trabalhar com ele diariamente. Depois também descobri a lógica de tudo isto. Como poderia explicar como o meu coração sente? Sinto uma paz injustificável. Pacífico demais sabendo o que acontece à minha volta. Isto é uma afirmação atual e pode soar como se eu estivesse a precisar de ajuda psicológica, mas é literal, e passei a sentir-me melhor do que seria de esperar sob circunstâncias que antes normalmente me teriam produzido inquietação ou até mesmo ansiedade. E isto não é tudo. Começo a sentir-me equilibrado pela primeira vez na minha vida. Vejo os outros de uma maneira diferente e frequentemente o meu coração transborda de amor por eles. Ao mesmo tempo, vejo que tudo está correto, mesmo a morte. O meu grau de tolerância foi ao infinito. Aqueles que costumavam criticar tornaram-se simplesmente outros preciosos humanos em aprendizagem e, de repente, vejo-me a compreender o que eles estão a passar. As coisas que antes me irritavam já não ativam nenhum dos meus automatismos e me vi a enviar-lhes energias para os ajudar. Que mudanças de propósito! O mais louco de tudo é verificar que funciona. Alguns dizem que isto é um processo de insensibilização em massa, um retorno para dentro ao ponto de ignorar tudo ao meu redor. A síndrome da ostra, para mim, é exatamente o oposto. É um transbordar de amor, que abarca o conhecimento pleno dos princípios universais, gerando uma maior sabedoria para reagir às lições da vida, abrindo as portas da cura e, de fato, mudando o futuro do planeta. Tudo isto soa um tanto grandioso, eu sei, mas é a direção que as coisas tomam. E parece muito natural. Por que lhe digo tudo isto? Porque me encontro numa estranha dicotomia mental, continuo a experimentar o invisível que antes considerava como forças irreais, misteriosas, enquanto vou entrando nessa nova era da minha vida, sentindo-me confortável com tudo isso, pois está a acontecer realmente, não é imaginado, e ainda assim ficam muitas perguntas sobre como é que tudo isso é possível? Disponho de uma base muito mais ampla para trabalhar, desde que Cryon nos explicou como as coisas funcionam conosco, desde que experimentei causa e efeito e me deparei com a prova do que é certo. Mas tenho ainda muitas perguntas sobre o que vejo à minha volta. Neste livro 2, decidi interrogar Cryon sobre alguns temas que me parecem fantásticos ou intangíveis. Por que acontece assim? O que fazemos disso e daquilo? Quem são as outras entidades que nos rodeiam? Algumas dessas leituras são dos leitores que escreveram pondo questões relativas ao livro 1. Prepare-se, vou fazer algumas perguntas confusas, porque este assunto é demasiado importante para não as fazer. Como sempre, escreva essas linhas antes da canalização, de maneira a que você e eu possamos partilhar a informação ao mesmo tempo. Livro número 2. Não pense como um humano, capítulo 1. Sobre o amor. Saudações, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Antes de começar com as perguntas, pretendo que voltem a sintonizar-se com a minha energia, assim como trazê-los para mais perto da vibração do meu colaborador, que está agora canalizando essas palavras. Sou do Serviço Magnético e existo somente com o objetivo de vos servir, a vocês, que são tão eternamente amados e exaltados entre as entidades que estão deste lado do véu. Vocês são os que estão em aprendizagem, são os seres especiais que caminham neste planeta. Estou aqui para responder aos seus esforços tão significativos nestes últimos 50 anos. Mudaram o seu futuro.
e agora estão numa posição em que podem voltar a fazê-lo. Acreditem-me, o universo inteiro sabe da situação do planeta a que chamam Terra. Com os ajustes que fiz na rede magnética, vocês adquiriram um poder maior. Foi por isso que permiti a comunicação, para que entendam o que fazer daqui em diante. O meu sócio recomendou a leitura das últimas comunicações, pois são fundamentais para o seu crescimento e explicam parcialmente a razão pela qual estou aqui e o que está ocorrendo nesses tempos. Seria bom que procurassem as primeiras comunicações do livro número 1, se é que ainda não ouviram ou leram. Meu caro ser humano, se pensa que pegou neste livro por acidente, então não está realmente entendendo como as coisas funcionam. Porque eu sou Cryon, conheço você e você me conhece. Se essas palavras ou os textos anteriores puseram-no a sentir como se estivesse em casa, então é porque o seu eu superior reconheceu intuitivamente os escritos de um amigo. Eu o amo com muita ternura, assim como todas as entidades que, tal como eu, estão ao serviço. Recomendo-lhe que se permita sentir a minha presença no seu coração. Permita-se ficar em paz, essa paz que pode ser sua quando deixar partir o medo que prevalece ainda hoje na maior parte dos humanos. Livro 2, capítulo 1, parte 1. Os antigos disseram-vos que os mansos herdarão o planeta. Infelizmente, a palavra manso foi uma escolha pobre para a tradução. Na verdade, os mansos herdarão o planeta. Mas devem ficar a saber o que realmente significa manso. O ser humano manso é permeável ao poder do amor. Quer dizer, escolhe resguardar-se em sabedoria quando os outros avançam com raiva. Uma pessoa mansa avalia a outra mais pelo critério do amor do que pelo da riqueza, posição ou situação. Uma pessoa mansa é verdadeiramente sem ego, é lenta em defender-se mesmo quando seja verbalmente atacada. Age assim porque tem sabedoria para compreender que um ataque verbal não fere nada e decorre de um desequilíbrio do atacante. Uma pessoa mansa envia amor a quem ataca e regularmente transmite equilíbrio para a Terra, mostrando tolerância mesmo diante do intolerável. Quem é essa pessoa mansa? Essa pessoa mansa está entre as mais poderosas do planeta. É quem reconheceu o amor como fonte de poder e usa-o para criar. Muda o negativo em positivo, o mal em bem, tem o poder de curar indivíduos e grupos de indivíduos que detêm a capacidade de mudar o próprio planeta. Todos os guerreiros empalidecem perante a sua mansidão, porque o poder de um desses humanos mansos será igual a legiões daqueles que não sentem o amor. Eu venho até junto de você, representando este amor, dizendo-lhe que finalmente ele pode ser seu. Esta poderosa pessoa mansa é você. Ponha de lado os medos que o afetam nessa vida e peça esse poder. Eu o ajudei com as mudanças efetuadas na rede, e os seus guias dar-lhe-ão o que precisa para continuar no seu caminho. Compreenda quem você é. Compreenda quem você é. Compreenda quem você é. O amor é o campeão dos tempos, é a cola do universo e o segredo da vossa teoria unificadora. Está presente a nível celular, pronto para ser libertado através da ação apropriada. É incondicional e único. Provê paz onde antes não havia. Provê descanso onde antes não era possível. É sábio. É o sol dentro do sol. E é de fonte singular. Não há nada maior do que ele. Não há mal ou coisa negativa com que se possa comparar. E é seu, nessa nova energia. Fique sabendo, meu amigo, você não pode desfazer a verdade destas palavras. Ela irá inserir-se firmemente na sua consciência após ter lido ou ouvido este livro. Isto soa a verdade porque é a verdade. Peça por ela. E assim é. Cryon. Capítulo 2. A confusão. Perguntas. Pergunta número 1. Cryon, reverencio a sua presença e o seu amor, e reconheço os sentimentos de o ter comigo aqui e agora, como sempre, aliás. Dado que você fez com que eu quisesse saber mais sobre a forma como as coisas funcionam, farei várias perguntas multifacetadas, tal como você no passado tem dado muitas respostas multifacetadas.
permita-me começar com uma pergunta bem básica. Outro dia, visitei uma loja metafísica e fiquei perplexo com a aparente aglomeração de sistemas e métodos diferentes, todos eles a olhar para mim desde as prateleiras. Para nomear alguns, havia livros e objetos de pronúncias e aparências muito estranhas de yogis e mestres, havia livros e métodos de astrologia, tarô, renascimento, regressão a vidas passadas, cirurgia espiritual e OVNIs, todos na mesma prateleira. À venda havia cristais e gemas com o objetivo de curar. Havia runas e livros a explicar o seu significado. Havia métodos de cura pelas cores, pelos sons, aromas e toques. Havia livros de padrões e cores que supostamente tinham significado. Havia histórias de estrelas, mapas de estrelas fixas, mapas solares, mapas das fases da lua. Havia informações sobre auras, chakras, métodos de meditação e até de sexo humano espiritual. Engoli em seco realmente quando me deparei com a seção de canalizações. Parecia haver uma infinidade de entidades fazendo exatamente o que estou fazendo agora, com livros em série. E mais livros sobre os antigos da Terra, e livros dos índios americanos, e livros até do espaço. O que significa tudo isso? Como podemos seguir o nosso caminho dentro desta aparente confusa e competitiva informação? Qual é a correta? Como podemos escolher? Resposta. Saudações, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Estou de volta para falar com todos vós, agora com uma voz ainda mais clara do que antes, devido à experiência adquirida pelo meu colaborador através da regularidade do meu trabalho com ele. Nestas respostas, lerão sobre um tema recorrente, a sua cultura, a sua programação e as afirmações que refletem o seu modo de pensar. Em escritos passados falei da religião terrena, de como ela foi temperada e tomou forma para servir à necessidade de controlar os homens. Não há melhor exemplo disso do que o tema da sua pergunta. Todos vocês foram ensinados desde o nascimento a colocar Deus no lugar do seu poder, a tornarem-se submissos e subservientes. Veneram inclinando-se, deitando-se em temor e ajoelhando-se ante uma imagem de Deus, devido ao desmerecimento que resolveram aprender enquanto humanos. Continuam a procurar por um Deus único, um único sistema, ou a doutrina única que, para a sua satisfação, explique tudo. Esta doutrina, em geral, acaba por ser um grupo de regras ou métodos para ganhar o favor de Deus ou para explicar claramente uma simples relação de causa e efeito, quer para o castigo, quer para o prêmio. Meu caro, quando esteve pela livraria, quem o informou de que deveria ir à estante escolher uma religião? A livraria não era um lugar de doutrinas em competição, querendo que escolhesse uma ou que abraçasse uma crença. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando estava na escola, ainda jovem, em que assunto acreditava? Qual deles aceitou, deixando os outros de lado? Foi a ciência ou a história? Foram as aulas de comércio ou de línguas? Esta é uma pergunta tola, poderá você dizer. E é mesmo. Você esteve na escola como um ansioso, um jovem humano apto, pronto para aprender sobre o mundo e o seu funcionamento, sobre o treino para fazer isto e aquilo. Nunca lhe passou pela cabeça escolher um tema, ser subjugado por ele e largar os demais. E assim acontece agora espiritualmente. Deixe-me ser bem claro. A livraria onde esteve é a loja de ferramentas dos caminhos físicos universais das coisas. Ali pode encontrar partes e fragmentos de todo o conhecimento que os humanos acumularam sobre como as coisas funcionam, para que um capacitado fragmento de Deus possa caminhar nesse planeta. Vocês são os capacitados, aqueles de quem estou ao serviço. Não há entidades maiores do que as que estão em aprendizagem, acredite. Todos os demais estão aqui para servir e facilitar a sua estadia. Este conhecimento não está disponível para vocês, está escondido na sua ilusão da realidade. Mas, no entanto, é a verdade. A duplicidade do plano da Terra é a sua área de descobertas. As prateleiras recheadas são as suas enciclopédias de conhecimento. Todas as coisas que referiu têm propriedade, todas elas. Sim, há cura nas pedras, nas cores, nos sons e nos padrões. Como informei antes,
o poder real será daqueles que finalmente juntarem tudo. Por enquanto, mesmo separados, todos esses sistemas são válidos. Seres humanos estão sendo curados com eles? A resposta é sim. Há propriedade na astrologia, que é o estudo do alinhamento magnético da programação impressa no nascimento. Há um valor real na aprendizagem dos métodos do tarô e das runas. Eles são os termômetros do seu crescimento atual e, de fato, impulsionam para um nível mais alto quando são usados e interpretados corretamente. Há muito para aprender, se assim desejar, sobre o equilíbrio físico do seu corpo. Daí o estudo das auras e dos chakras e até do sexo espiritual humano. O sexo não vos foi dado como um simples caminho biológico de procriação. Também significa uma ponte espiritual entre o macho e a fêmea e, simultaneamente, o provedor das funções biológicas necessárias. Nunca lhe ocorreu que os livros dos antigos, dos yogis e xamãs, são cápsulas de tempo de vocês mesmos para vocês mesmos? Talvez esta ideia lhe dê uma nova perspectiva da história. Qual foi o papel que você desempenhou nela? Um desses seres presente em livro na prateleira dos antigos, acaso não poderia ter sido você? Com certeza achará isso tudo intrigante, uma sensação que eu não posso experimentar enquanto Cryon, mas tudo é exclusivamente seu e está a ser revelado na sua verdade, enterradas nas suas expressões passadas. São pistas excelentes das razões que o levam hoje a ser o que é, tal como a personalidade de hoje afetará a próxima encarnação. São os mecanismos complexos, mas admiráveis das suas lições kármicas, algo sobre o qual você deveria aumentar o seu conhecimento, porque lhe servirá de imediato. Sobre a variedade de autores. Dado que a verdade é a verdade, encontrará princípios coerentes a cada passo, mesmo que as culturas e línguas sejam diferentes. E sobre os livros de canalização? Sei que fará mais perguntas sobre o assunto, mas vou lhe dizer que a maioria deles são reais. Alguns, porém, não são. A sua própria intuição lhe dirá a verdade. Os que são reais foram canalizados desde o mais alto nível por uma vastidão de diferentes entidades ao serviço do ensinamento. É por isso que a informação é tão diversa. Não é necessariamente contrária, apenas diferem as perspectivas. Voltaria a falar sobre esse assunto mais tarde, mas como já referi antes, as predições canalizadas no passado não são totalmente certas devido à mudança da Terra nos últimos anos. Podem ter sido corretas no tempo em que foram escritas, mas não necessariamente agora. Entretanto, algumas delas com mais de 1000 anos, desde que têm sido invalidadas devido à ação humana, voltaram a ser oportunas recentemente. Isso surpreende-o? Lembre-se que os humanos têm um tempo linear limitado e o universo não. Toda a informação canalizada real é sempre dada em perfeita energia amorosa. Acaso tenho que explicar como o futuro será afetado pelo que estou a dizer neste momento? Sendo uma canalização do espaço, o que acha que isto é? Também informei sobre os OVNIs nos últimos escritos. Há algumas dúvidas de que eles tenham um importante papel na metafísica? Lembre-se da advertência. Coisas não compreendidas não são necessariamente malignas, assustadoras ou misteriosas. São apenas coisas ainda não compreendidas. Dê espaço à tolerância a esses temas, tal como todos fariam se de repente descobrissem um novo ramo de uma nova lei da física, o que a propósito farão. Ouçam todos, a próxima vez que forem a estas lojas, façam-no com amor e tolerância. Depois notem como se sentem, que livros folhearam, sobre o que querem saber mais. Enquanto entidades de origem divina que estão no planeta em aprendizagem, o que querem saber? Depois estudem a matéria apropriada. O vosso discernimento é especialmente apurado na nova energia. Não levará muito tempo até que, nas prateleiras dessas lojas, os grãos bons sejam separados dos ruins. Pergunta 2. Você disse a duplicidade do plano da Terra é a vossa área de descobertas. O que significa isso? Ouvi outros falarem de duplicidade. O que é duplicidade? Resposta.
Este é um conceito difícil de entender, porque é propositadamente escamoteado a todos os humanos em aprendizagem. Nos escritos passados abordei este tema várias vezes, mas, pelo visto, ainda parece ser um enigma para você. É tempo de pôr de lado a velha maneira de pensar e abraçar as novas verdades básicas. Por favor, clarifique a mente e entenda o seguinte: todos vocês são poderosas entidades caminhando por este planeta. Só que a camuflagem torna estúpido qualquer um, até mesmo as entidades poderosas. Esta é a base da duplicidade. Vocês são realmente dois seres. O eu real é a entidade elevada, aquela cujo poder e conhecimento todos vocês possuem. Já o eu ilusório é o veículo humano em aprendizagem. A ironia é que vocês percebem o eu ilusório como real e o eu real como uma ilusão. Muitos nem mesmo percebem o real. As maiores descobertas que farão referem-se a esta duplicidade. Os maiores sucessos no crescimento serão baseados na compreensão de como funciona a duplicidade, compreendendo finalmente os papéis invertidos do eu real e do eu ilusório. Embora não possam ver verdadeiramente o seu eu superior, porque isso anularia o objetivo da lição básica, podem adquirir o conhecimento funcional e a compreensão da realidade de quem são. Quando isso ocorre, podem então assumir o seu poder, e não antes. Portanto, a área de descoberta reúne: letra A, o autoconhecimento; B, a verdade da duplicidade dentro de si; e letra C, como elevar essa duplicidade. Nunca é demais repetir o seguinte: todos vocês selecionaram todas as circunstâncias das vossas vidas bem antes de chegarem aqui. As experiências pelas quais estão passando neste momento são parte de um plano que vocês mesmos desencadearam. Por favor, não confundam isso com predestinação, algo que é completamente diferente. A verdadeira predestinação cria os problemas e dita soluções. Ora, na situação presente vocês deram a vós mesmos apenas problemas. As soluções acontecem através do autoconhecimento e da compreensão clara. Vocês recebem o problema, as ferramentas e o poder para solucionar. Quando isto acontece, o resultado acarreta um aumento da vibração do planeta. Pergunta número 3. Como é que a nossa autocompreensão pessoal e o trabalho através da aprendizagem de uma lição cria uma mudança na vibração planetária? Isso soa um pouco grandioso demais. Por que não nos afeta apenas individualmente? Resposta. A resposta é simples. Nos escritos passados, falei da importância da relação entre a sua personalidade e o planeta como um todo. Estou aqui fazendo algo pela Terra, mas essa intervenção traduz-se diretamente no seu poder espiritual e saúde. O planeta é a sala de aula, vocês estão nela, e tudo o que acontece na sala de aula acontece a vocês. O reverso é igualmente verdade. Quanto mais iluminação existe nos humanos, mais o planeta está equilibrado. Normalmente a sala de aula está cheia de estudantes em aprendizagem, mas deixa de ser necessária quando os estudantes se formam. Durante o processo de aprendizagem até a formatura, a sala de aula está modificando-se lentamente, consoante os estudantes vão passando nos seus exames. Repare, quando você estava na escola, não é verdade que ao entrar na sala de aula podia dizer que nível estava a ser ensinado? Por acaso isso também não informava do nível em que os estudantes estavam? A sala de aula muda quando o conhecimento cresce. Velhas lições são descartadas e outras novas, mais avançadas, são apresentadas. O todo muda com as partes e as partes definem a mudança. Além disto, vocês, como partes do todo, não estão realmente sozinhos. Enquanto aprendem, porém, têm trabalhos internos significativos com quem vos rodeia na vida diária, respeitando um plano e um acordo anterior. Portanto, o que cada um percebe como crescimento pessoal modifica quer o seu grupo, quer a sala de aula. Pergunta número 4. Mais adiante gostaria de perguntar como funcionam os grupos kármicos. Agora, porém, gostaria de abordar o tema dos médiuns e canalizadores. Primeiro, quem sou eu e por que é suposto estar a fazer isto? Se a resposta for apenas para mim pessoalmente, não a incluirei neste livro.
Resposta: dificilmente a resposta seria pessoal, pois trata-se de uma simples verdade. Você, Lee, concordou em fazer esse trabalho de canalização antes de vir. Agora é o momento que foi escolhido. E aqui está você. Não há muito mais a dizer. Muito do que tem feito durante a sua vida foi para se preparar para isto, tal como estava planejado. O seu interesse pela lógica não foi acidental, nem o fato de ter começado por abraçar as crenças cristãs básicas. Isso manteve-o bem lúcido em relação à metafísica, sem perder a vibração amorosa. Esta foi uma base perfeita para permitir boas traduções, livres de preconceitos, dos blocos de pensamentos de Cryon. Natural é a sua inclinação para o prático e para o lógico, o que justifica a razão pela qual está fazendo essas perguntas. Pergunta número 5. Por que não deixo o meu corpo durante a canalização como outras pessoas? A prestação daqueles que atendem às canalizações de Cryon parece bem menos espetacular, e ao não estar em transe, como posso saber se é correto o que estou traduzindo? A resposta: um dos atributos da nova energia é a responsabilidade e integridade. Você vai começar a perceber que os canais receptores já não têm que dispensar as suas próprias personalidades em benefício da entidade que está enviando a mensagem. Agora posso enviar-lhe mensagens mais claras porque você traz consigo o poder completo da sua alma. A melhor canalização é feita em parceria. Antes era um apoderar-se, um controlar. E tinha que ser assim, pois na antiga vibração, os humanos não podiam conter uma situação que suportasse esse tipo de poder. Com o novo método de parceria, vem uma completa integridade. Isso não significa que antigamente não houvesse integridade. Claro que não. Antes, porém, um canal receptor podia mudar de posição e desvirtuar a informação recebida e desconsiderar as ações com base nela como sendo de outro ser qualquer. Agora, a parceria exige que a responsabilidade seja tomada também por quem está em aprendizagem, por estar na posição de um participante ativo. A nova clareza de interpretação deriva do fato de seu eu superior, que sabe tudo o que eu sei, verificar a tradução antes de você a verbalizar. Esta é a integridade que se verifica. Isto é novo. Este novo método é mais difícil do que o antigo, pois envolve a sua personalidade humana, totalmente consciente durante a canalização. É mais difícil porque você tem que se habituar a permanecer dentro de si mesmo durante a canalização, e é imperativo que o ego seja sublimado. Quem se sente mais confortável com o antigo método de canalização pode continuar em completa harmonia com esse novo método que usamos hoje. A nova energia, porém, proporciona um método mais claro e melhor para que seja utilizado, se assim quiser. Pergunta número 6. Por que alguns acham que, para ter crédito, o canalizador, receptor, tem que fazer salamalex e falar com voz estranha? Por que alguns espectadores das canalizações gostam que lhe falem com autoridade como se fossem crianças? De que lhe serve isso? A resposta: não julgue nenhum indivíduo, canalizador ou espectador. Tudo está certo em cada momento. Muitos espectadores simulam estar perante uma figura de autoridade com todos os atributos de um pai ou de uma mãe, pois só assim conseguem aceitar a experiência. Há quem precise de dramatizar o que se percebe como uma figura de outro mundo para acreditar no canalizador, no receptor. Acha essa atitude desprezível considerando o precioso autoconhecimento que recebem? O trabalho desses outros canalizadores, receptores, é tão válido quanto o seu. Pense muito bem antes de verbalizar uma crítica sobre a maneira como qualquer outra pessoa aceita o espírito. Querido sócio, com muito amor, fica advertido sobre esta questão. Pergunta número 7. Gostaria de fazer outra pergunta delicada que sempre tem me incomodado. Por que médiuns e canalizadores receptores parecem não coincidir com o que veem ou predizem? Como pode ser assim se ambos estão a ler o mesmo universo? Resposta: esta pergunta não é difícil ou despropositada, é novamente a percepção das suas expectativas a deturpar-lhe as reações. Vamos ser claros,
Se você pudesse ver a sua alma completamente e saber o que há do outro lado do véu, não haveria necessidade de estar aqui em aprendizagem. Entenda que o seu conhecimento e percepções sobre o outro lado são captados através de filtros de pensamento e de intuição, os quais raramente lhes são dados de forma conclusiva. Imagine que você poderia provar que é um fragmento de Deus na Terra, disfarçado e em aprendizagem. Então, de repente, nós, o universo, acenderíamos as luzes e você, claro, poderia ir-se embora para casa. E lá se ia a aprendizagem. Já no caso das interpretações e das predições, você continua a ver através de um vidro escuro, mesmo que muitos humanos comecem a dar-se conta de que ultimamente o vidro está se tornando cada vez mais claro, permitindo traduções mais nítidas. Permita-me dar-lhe uma nova percepção sobre os médiuns e videntes. Vamos imaginar que 3 médiuns desejassem ver o que está do outro lado de uma porta. Neste caso, a porta representa o véu. Não podem abri-la, pois tal não é permitido. Descobrem, porém, que se baterem nessa porta, terão a habilidade que os outros não têm, de ver através da fresta por debaixo dela. Assim todos veem a mesma coisa. Veem outra porta menor e a parte de baixo de uns sapatos. Todos veem a mesma imagem, mas há muito a extrapolar desta cena. Continuamos a imaginar que esses 3 médiuns têm 100% de equidade e que todos deram uma espreitadela real e cuidadosa do outro lado. Como essa capacidade é a sua dádiva, todos veem o que é dado em verdade. Todavia, um médium pensa que a porta menor é uma abertura para o seu eu superior e que aquele tipo de sapatos indica um guia masculino, alto, de pé, no outro lado, pronto para ajudar. Outro médium pensa que a porta menor é uma porta trancada que leva à gruta da criação e que os sapatos contêm um anjo feminino que guarda a chave daquela porta. O terceiro médium, que é o mais equilibrado de todos, não chega a nenhuma decisão até que, número 1, pede ao seu eu superior para verificar o que está vendo, e 2, em dúvida, pede uma opinião aos outros. Por que razão é sábio consultar os outros? Porque, na nova energia, sempre que se combinam esforços, há um incremento de poder e de claridade. Após verificação, o terceiro médium está bem mais apto a traduzir o que viu, pois é capaz de abolir a suposição humana que sempre se interpõe. Assim descobre que os sapatos são apenas sapatos, sem ninguém lá dentro. Esta era apenas uma pobre suposição humana da parte dos outros, concluindo que os sapatos estavam calçados por uma entidade. E a porta mais pequena? O médium equilibrado descobriu que era apenas um espelho, refletindo a porta por baixo da qual estava espreitando. Jamais se abriria, pois era uma ilusão. Nem tudo que parece porta se abre. Depois, prossegue o trabalho, desmontando o significado do par de sapatos e da porta refletida, proveniente da interpretação dos outros 2. Portanto, havia 3 médiuns eficazes que viram a verdade, mas apenas um aprendeu o que era a realidade. Isto fala da sabedoria, do equilíbrio e do discernimento de um ser humano. Um bom médium na nova energia tem 2 talentos. O primeiro é ser capaz de ver por debaixo da porta. O segundo é a habilidade de discernir o significado do que viu. É exatamente o que acontece com as falsas predições sobre o manto da Terra. Como já foi dito nos escritos anteriores, esse manto é apenas magnético, e lidar com ele é meu trabalho. A ideia da mudança foi vista acuradamente por muitos, mas não completamente entendida por todos. O universo é muito literal. No seu lado do véu, nem tudo é o que parece, mesmo que você pense ter a resposta para um mistério. Primeiro, precisa de abolir todas as suposições fundamentadas somente nas coisas terrenas. Isto é, basicamente, o que está errado no seu método científico neste momento. Se quiser, poderei dar-lhes mais informações sobre isto no futuro, mas por agora é suficiente para saber que não podem discernir as verdades físicas universais aplicando conjectura e disposições humanas aos seus modelos lógicos. Portanto, há muita verdade para ser captada, como a que está recebendo agora. Precisa, porém, abandonar as suposições culturais baseadas na Terra. Então, poderá traduzir livremente até mesmo aquilo que parecer não fazer sentido dentro dos seus antigos padrões lógicos.
mas que algum dia serão lugar comum em termos de conhecimento. Crayon. Nunca é demais repetir o seguinte: todos vocês selecionaram todas as circunstâncias das suas vidas, bem antes de chegarem aqui. As experiências pelas quais estão passando neste momento são parte de um plano que vocês mesmos desencadearam. Por favor, não confundam isso com predestinação, algo que é completamente diferente. A verdadeira predestinação cria os problemas e dita as soluções.